Bom dia, boa tarde, boa noite, caríssimos ouvintes do Vira Casacas. Estamos aqui para mais uma várzea. Esses dias eu tava de bobeira na vida e eu assisti o trecho de uma fala de um autor norte-americano, um escritor afro-americano, escreveu bastante sobre raça e outras coisas, foi roteirista dos X-Men por um tempo, o Ta-Nehisi Coates, e aí o que ele estava dizendo era o seguinte: incrível como você tem um certo... essa elite liberal ilustrada, especialmente na imprensa, que passa o tempo inteiro argumentando coisas como os Estados Unidos são a maior democracia do mundo, os Estados Unidos são incrivelmente... têm a melhor Constituição, têm a melhor Suprema Corte, têm os melhores jornais. E o que ele estava dizendo é que hoje esses mesmos caras eles não fazem nada para defender essas instituições que eles dizem ser as melhores do mundo, do assalto da extrema-direita. E o que ele estava dizendo é que, é claro que um dia, né, nós não sabemos o que vai acontecer, mas um dia o regime Trump não vai estar mais aí, e que é importante dizer para os seus filhos quem foram os covardes. E hoje a gente vai nomear alguns covardes, mas eu queria partir de um ponto interessante, que é o seguinte. Muita gente fala sobre a eficiência da máquina de guerra e da máquina política nazista, né? E isso era uma coisa bem interessante, assim, como as pessoas diziam, pô, o Hitler ele tomou poder na Alemanha, depois ele invadiu países, etc. E o que as pessoas esquecem é que os nazistas tinham muitos aliados fora do partido nazista. Eu vou começar pela burguesia alemã, a gente sabe disso. A gente sabe que esses caras várias vezes apoiaram Hitler, porque Hitler tinha uma agenda de privatizações que ele levou a cabo. Inclusive, a primeira vez que a gente vê privatização como política pública chamada por esse nome é na Alemanha nazista. Já falamos sobre isso em alguma dessas colunas aí, eu acho que em 2022. Tem literatura da economia falando sobre isso. Você tinha várias pessoas, vários líderes que apoiavam o partido nazista e eram de etnias que o partido nazista queria matar. Porque aí eu vou colocar algo que talvez seja uma surpresa para o ouvinte incauto. Os nazistas não queriam matar apenas judeus, gente. Eles queriam matar ciganos, eles queriam matar eslavos. A ideia deles era que qualquer povo que não fosse considerado germânico deveria ser exterminado para que eles pudessem ocupar o espaço onde esse povo estava. Eles tinham um plano para assassinar mais de 100 milhões de pessoas na Europa, caso eles tivessem ganho a guerra. Isso não foi adiante. E nada disso impediu que houvessem colaboradores do regime nazista por toda a Europa, né? Da Inglaterra até a Espanha você tinha partidos, você tinha políticos, você tinha escritores, você tinha artistas que apoiavam o partido nazista. E a gente volta aí para aquela coisa incrível que é o latino-americano que se acha texano, que se acha redneck, que acha que Donald Trump está do lado dele porque ele é um conservador. Vou pegar um exemplo mais hilário. A autodeclarada líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado, foi agraciada com o Prêmio Nobel, né, da Paz. Foi agraciada com o Prêmio Nobel da Paz. E eu sabia muito pouco sobre ela até quando, em torno da possibilidade, quando ela foi nomeada e era considerada uma concorrente séria, eu comecei a assistir vídeos dela falando. E Maria Corina Machado é uma espécie de Regina Duarte da segunda divisão, assim, porque o nível de absoluta insanidade das coisas que ela diz, a completa... não sei, cara, como explicar o tanto que ela é lunática. E as coisas que ela ia dizendo e com quem ela se aliava. Então, quem são os grandes aliados de Maria Corina Machado? São líderes que estão cagando para a democracia, tipo a família Trump, né? Então, claro, o Prêmio Nobel decidiu que seria muito bom agraciá-la com isso, porque é claro, gente, os liberais ilustrados, a primeira coisa que eles gostam de fazer
enfim, mostrar que eles não estão de nenhum dos dois lados. Então eles vão agraciar essa senhora porque ela tá aí contra o Maduro, contra a Venezuela, contra toda essa coisa aí da esquerda, contra todo esse negócio aí meio União Soviética. E o que ela fez depois? Ela ofereceu o prêmio dela para Donald Trump e os caras ficaram incrédulos. E eu disse, só ficaram incrédulos porque não assistiram um discurso dela. Ou porque não assistiram um podcast dela conversando com os filhos do Donald Trump. Se tivessem assistido isso, eles iam saber quem ela é. Ou aí a gente pode também dizer, hoje em dia eu tô numa de que eu não acho que as pessoas são mal informadas. Eu acho que elas simplesmente são mal intencionadas. E claro que eles achavam que ela teria um pouco a inteligência de não agachar ou ajoelhar desse jeito diante de alguém tão patético quanto o Trump, mas não, ela deu aí pro Trump o prêmio de participação que ele tanto precisa, né? É o cara que rouba troféu, rouba medalha da FIFA, pega qualquer coisa, aposta, assim, Donald Trump ele toma coisas, né, dos outros o tempo inteiro, inclusive na frente das câmeras. Tem um caso onde ele pega uma medalha de um atleta numa competição de futebol e enfia no bolso, cara. E é isso, essa é a pessoa que quando diz que invadia a Venezuela ou raptou Maduro ou falou não sei o que, foi laureada pela imprensa brasileira como um promotor da democracia, cara. Outro dia tava aí José Fux no UOL falando, é bom que os Estados Unidos espalhem a democracia pelo mundo. Estão espalhando, cara. Tem democracia demais. Agora, o bom é que o tipo de democracia que os Estados Unidos levavam pro Iraque, ele leva para si mesmo. E aí a outra parte do que eu queria dizer é que assim, tem os gusanos, né, como diria Che Guevara e Fidel Castro, né, que estão nos Estados Unidos achando que eles são a fina flor, que eles são os maiores rednecks do mundo, que um dia não vai sobrar para eles. Essa é sempre essa crença, né? O cara, quando ele é um colaboracionista de um regime de ódio racial, ele se entende como alguém que está acima daquilo, né? E os regimes de ódio, de controle racial, em geral, eles precisam desses caras, eles precisam dessas pessoas. E hoje, né, e ontem, e sempre, o regime Trump ele é classificado, não classificado, ele é basicamente orientado por uma espécie de ressentimento racial e um ressentimento contra a imigração. E não precisa ser simplesmente de latinos, mas assim, é interessante como o imigrante está sendo transformado naquela figura que no tempo da guerra ao terror, ou no tempo da guerra às drogas, né, as guerras que os Estados Unidos inventam, foram colocados como inimigo. Hoje a guerra é a guerra ao imigrante, é a guerra à imigração, é a guerra contra nós latino-americanos, onde quer que nós estejamos. Né? O Trump não é alguém que tá, o regime dele não é alguém que está interessado em que nós vivamos bem em nossos países. Ele acha que ele tem direito ao que é nosso. Trump chega para... ele se aproxima da Venezuela com a ideia de que ele é o dono do petróleo da Venezuela. Ele é o dono da Venezuela. E é incrível como o cara se articula como se ele fosse o Barão Harkonnen, né? Ele fala como se ele fosse o dono de tudo. E, claro, não surpreendentemente, ele agora diz que ele é o dono da Groenlândia. E foda-se os europeus. E aí vai aquele carequinha... aquele filonazista do Stephen Miller corre na televisão e fala assim que a Dinamarca não deve ter a Groenlândia porque ela devia ter um exército maior se ela quisesse proteger a Groenlândia dos Estados Unidos. É como se fosse uma coisa normal. Como se a Dinamarca não fosse um aliado estratégico dos Estados Unidos. Os dinamarqueses estão putos, estão na rua, estão pé da vida. A extrema-direita europeia está calada porque ela quer felar Donald Trump, ela quer se ajoelhar na frente dele e lamber-lhe os pés, porque eles odeiam o próprio país, eles odeiam o próprio povo. Para se odiar imigrante desse jeito, você tem que odiar seu próprio povo também. Nunca é algo que vem de graça. E você tem que amar poder. E o que esses caras amam é poder. Maria Corina Machado faz o que faz porque ela quer ser poderosa. Ela acha que ela vai ser poderosa. E... algo que é curioso na extrema-direita europeia é que não tem quem fale nada agora. Marine Le Pen foi falar que,
Muito ruim esse negócio da Venezuela aí, porque é a posição francesa desde sempre, gente. Os franceses sempre foram desconfiados dos Estados Unidos. Eles têm um programa nuclear, entre outras coisas, porque eles não confiam nos Estados Unidos, sacou? E isso aí é a posição padrão de qualquer político francês, gente. Foi quando... Acho que nem os conservadores franceses, pelo menos não a maioria deles, acharam de bom tom o Bush Jr. invadir o Iraque em 2003 sem o aval do Conselho de Segurança da ONU, né? E o que a gente olha agora é algo onde você tem tentado, né, o regime Trump ele tem tentado criar um clima de animosidade política que levasse a um confronto entre cidadãos do próprio país. Então, uma das coisas, né, que a gente está olhando agora na televisão é que o regime Trump botou seus olhos em Minnesota. E o que eles estavam esperando é que eles iam ter colaboracionistas, um monte deles em Minnesota, vários deles, né? Como eles conseguiram facilmente na América Latina, como eles conseguiram facilmente em outros lugares. Então a primeira coisa que eles fizeram, eles pegaram um cara que eu vou falar, é um pouco lerdo mentalmente, assim, se você olha ele falando, ele parece que ele tem parece que ele é, assim, meio especial, assim, é estranho falar isso desse jeito. Tô tentando dizer isso de um jeito que não vai ser ofensivo, mas ele parece esquisito, a maneira como ele se articula é muito ruim, ele fala coisas estranhas, que é um influencer do Make America Great Again, lá do MAGA, chamado Nick Shirley. Esse cara gravou uns vídeos tentando entrar numas creches, e dizendo que, olha aí, essas creches são todas falsas, ele vai nos horários em que elas não funcionam, ele vai nos horários em que elas estão fechadas, porque é final de ano, ele vai em lugares que já tinham sido autuados ou fechados pela lei por fraude ou alguma coisa do tipo, e ele quer dizer que todos isso são coisas de indícios de que os os imigrantes somalianos, estão roubando do tesouro americano para se enriquecer. Isso não foi algo, gente, feito assim, foi um acaso e deu muito certo. Ele foi retuitado e ele foi colocado num esforço coordenado pela Casa Branca, pelo Elon Musk, pela Barry Weiss, que agora é dona lá, uma administradora da CBS, pelos bilionários que apoiam o Donald Trump. Todos eles foram fazer uma coisa em uníssono, porque eles estavam tentando criar uma divisão entre os somali que moram em Minnesota, que estão lá com status de refugiado, a maioria deles está lá legalmente, e os cidadãos nativos, para eles poderem chegar e brutalizar as pessoas. A ideia era essa, entendeu? E eles chegaram, e claro, hoje em dia nos Estados Unidos você não confia, as pessoas não confiam nas instituições que deveriam reforçar a imigração, porque os caras são basicamente uma ala paramilitar do regime Trump. Então eles vão fazer essas expedições punitivas, né? Eles correm para estados que não votaram no Trump, eles começam a aterrorizar o estado. Atacar escola, atacar bomba de efeito moral dentro de carro com criança. E eles chegaram ao ponto de, numa discussão verbal, um agente deu 3 tiros na cabeça de uma mãe de família que estava manobrando um carro. Aí tem uma discussão se ela estava bloqueando a estrada, se ela dirigiu muito perto, e o pobre agente, que é só um veterano de guerra, tadinho, ele ficou muito assustado, e a última coisa que ela fala assim, eu não tô com raiva de você, cara. E ele vai lá, dá 3 tiros nela, e depois ainda xinga ela, depois que ela tá morta, né? E o regime Trump, ele não esperou o cadáver esfriar para chamar essa mulher de terrorista e dizer que ela tinha sido morta porque ela tinha tentado jogar seu carro contra os agentes, o que qualquer pessoa que tem olhos viu que não era verdade, né? Então, eles estavam esperando que eles iam ter muitos colaboracionistas. E entre essa operação que eles fizeram para atacar a comunidade somaliana, né, somalis, e esse assassinato, eles calcularam muito mal. Porque aí o efeito foi contrário. E se criou uma solidariedade, porque as pessoas em Minneapolis e ao redor da capital de Minnesota se sentem atacados pelo governo federal. Esses caras montaram uma operação de solidariedade, onde as pessoas que se sentem em risco
Não simplesmente, gente, porque são imigrantes ilegais ou criminosos, porque não é isso que o governo Trump está fazendo, está detendo qualquer pessoa. O governo Trump está detendo nativo-americanos, meus caros. Está botando eles em prisões, está desaparecendo eles. Você não sabe onde é que os caras estão. Você coloca essas coisas, você está detendo afro-americanos. Pessoas que estão lá muito antes da família da porra do Donald Trump, da família da porra do Stephen Miller chegar lá. Está detendo pessoas porque, basicamente, os Estados Unidos hoje, se você é uma pessoa que pode ser enquadrada em certos aspectos, né, ao rigor você é considerado um cidadão de segunda categoria. Pode ser porque você não é branco, mas pode ser porque você é diferente, porque você tem um sotaque que aquele carinha armado ali não quer. Então o regime Trump estava esperando criar um monte de gusanos lá em Minnesota e deu errado. Entendeu? Deu errado. Deu errado. Porque é interessante olhar que as pessoas que hoje estão protestando, elas têm um perfil muito diferente daquelas que protestaram contra a injustiça racial na época do assassinato do George Floyd e em outras ocasiões. Primeiro, é uma coalizão muito mais diversa racialmente, muito mais diversa em diferentes classes, e a maioria das pessoas que você vê que estão tomando frente porque querem proteger aquelas que elas entendem como vulneráveis, são pessoas que a gente deve entender como normies, como average Joes, average Janes. Vários deles são trabalhadores e trabalhadoras. Tentaram inventar uma coisa de que são simplesmente as mulheres liberais que eles estão tentando, gente. Os conservadores americanos querem acabar com o direito ao voto feminino nos Estados Unidos. Eles não escondem isso mais, eles falam isso o tempo inteiro. Tentaram inventar que isso era uma coisa exclusiva, que são mulheres porque mataram uma, e não é. Você olha, claro, tem bastante mulher de classe média, tem bastante mulher educada, branca, mas não são exclusivamente. É uma colisão incrivelmente diversa que criou um movimento. Eu achava que Chicago tinha sido muito organizado em resistir ao ICE, muito mais do que Los Angeles e outras cidades da Califórnia, e Minnesota mostrou que conseguiu ser mais organizada ainda. E especialmente em frente ao perigo de tomar um tiro na cabeça e ver o presidente do seu país te chamar de terrorista, né? Ver as autoridades que deviam garantir alguma coisa e dizer que você mereceu morrer, né? Que é isso que eles fazem. O interessante disso é que eles calcularam mal e isso mudou a percepção das agências de imigração de uma maneira incrível. A maioria dos americanos hoje acha que não só as ações do regime Trump fazem os Estados Unidos um país menos seguro, como a maioria deles apoiam extinguir essas organizações de controle de imigração, acabar com elas, entendeu? Não é reformar, não é dar treinamento, porque essa questão não é de treinamento, né? Não tem nada a ver com isso. Os caras estão contratando um monte de maluco que eles querem usar para aterrorizar. A ideia não tem nada a ver com isso, é você aterrorizar certas populações. E aí me chama a atenção, no meio disso tudo, como sempre, é que eu vou conectar isso com o tema da última coluna, que era sobre os fins da imprensa, sobre como os jornais hoje basicamente são coisas anexas à extrema-direita. Eu já falei, eu adoro ler jornal. Eu passo muito tempo lendo jornal. E hoje eu não consigo. Eu abro a Associated Press, a Reuters, a New York Times, etc. O Washington Post não vou nem tentar, porque agora é basicamente o jornal do regime Trump. New York Times se comporta como se fosse, mas não precisa ser, entendeu? Mas assim, eu vou ler e tudo que eu vejo são essas palavras doces, né? As pessoas não sabem mais falar a verdade. Elas não... Você olha... O Trump ele pode dizer: eu estou aqui para tomar o petróleo. Eu estou mandando essas tropas. Eu vou chamar o ato de insurreição. Eu vou declarar guerra ao meu próprio país. Eu quero que o cidadão que não concorda comigo seja preso, morra. Eu quero governar como um ditador. O cara fala essas coisas, não existe poder constitucional para me deter. Ninguém pode me deter. O cara fala isso. Ele está falando isso abertamente. Ele não está... Não é um código, não é uma coisa... o que a gente gostava de chamar de apito de cachorro. Isso acabou, gente. Isso acabou. Ele está falando o que ele quer fazer. E os jornais não conseguem mais noticiários. Porque aí eu vou pegar uma coisa, eu vou citar o recém-eleito prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, é que é incrível como a gente quer usar a civilidade hoje em dia, né?
especialmente as elites ilustradas lá, em Harvard, no New York Times, pode ser na Folha de São Paulo, pode ser, sabe, esse povo, os ricos estão lá no Globo, essa galera que tem os comentaristas de telejornal, o povo educado lá fora, eles não conseguem mais falar a verdade porque eles acham que eles têm que manter um certo decoro. E não tem verdade que pode ser dita se você quer proteger quem está falando abertamente o que quer fazer. Abertamente. Donald Trump não está escondendo o que ele quer. Né? Ele tá dizendo, eu quero governar como ditador, eu quero invadir países da OTAN, eu quero acabar com a autonomia dos países latino-americanos. E se você falar algo ruim, eu taco uma sanção em você. Foda-se, não tô nem aí, ninguém pode me impedir, o Congresso não faz nada, a Suprema Corte paga boquete qualquer hora, não tem problema, a Suprema Corte basicamente decidiu que o Trump é um cara inimputável, não pode ser julgado nem punido por nada que ele fez na presidência. Então, o quê? Como é que você chama? Você vai... Aí eu vou voltar para o que o Orlando estava falando, o Orlando Calheiros estava falando. Quem vai ter o culhão, quem vai ter a coragem de parar de chamar o regime Trump de alguma coisa democrática? Quando é que você vai fazer isso? Quando é que você vai fazer? O que é que a gente vai fazer? Qual é? Você vai ficar esperando o quê? É na hora que cair bomba no Rio de Janeiro? É na hora que acabar de invadir pedaço da Europa? Ué, que loucura é essa, porra? Acorda aí, galera. Mas, voltando ao que o Ta-Nehisi Coates falou sobre os covardes, eu decidi, cara, que agora eu gosto de ler aqueles jornais, são basicamente uns tabloides, assim, do que seria a esquerda americana, tipo Raw Story, se eu quiser saber alguma coisa sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos. Porque os caras podem pegar jornalismo, alguma informação do jornalismo, e fazer uma análise que não é esse negócio do tipo, veja bem o cacete, meu irmão. Veja bem o caralho. Veja bem o caralho. Se alguém está dizendo que vai fazer algo, é porque ele vai fazê-lo. Ou porque ele quer fazê-lo, não quer dizer que vai conseguir. E é bom ver que enquanto os ricos, enquanto as elites, no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, são ou colaboracionistas ou covardes, o povo não é, cara. O povo monta as suas redes de solidariedade e o povo faz o que tem que fazer, cara. E é incrível ver isso, bicho. Se olhar o americano médio, que em geral é um cara desconectado de política e privilegiado, vendo e acordando e fazendo algo. E aí, pra quem acha um dia, sei que ninguém que é um colaboracionista, que é um gusano, vai escutar, né, a minha coluna, mas eu queria só dar um último detalhe para colocar a cereja no topo do bolo. Uma outra minoria étnica que está sendo perseguida pelas políticas de imigração do Donald Trump são os Hmong, né? Os Hmong são um povo das montanhas, muito famoso aí por causa daquele filme do Clint Eastwood, do Gran Torino. É o filme do racista gentil. Mas os Hmong são caras que lutaram a favor dos Estados Unidos, ganharam asilo nos Estados Unidos e estão sendo perseguidos pela ICE. Os caras que estão tomando tiro várias vezes, você teve 2 casos semana passada de imigrantes venezuelanos que foram alvejados por correr da polícia de imigração. Não tentaram nem a justificar que os caras teriam feito alguma coisa errada. Eles simplesmente dirigiram para longe da abordagem e tomaram um tiro. Um foi um casal em Portland e o outro foi um cara que tomou um tiro na perna em Minneapolis. Então, meu amigo, eu vou dizer o seguinte: se você quer um gusano, você quer ser um lambe-botas de gringo, faça bem feito mesmo, cara. Mas saiba que talvez para você vai ser tranquilo, mas os seus filhos, eles não vão escapar da ira desses caras, porque eles nos odeiam. Eles odeiam o próprio povo. Eles odeiam todo mundo, gente. Não existe nada que está querendo, que esses caras estão tentando salvar nos Estados Unidos. Stephen Miller, Donald Trump, Kristi Noem, Marco Rubio, o que eles querem é um mundo, junto com os oligarcas do Vale do Silício, com menos gente, onde eles possam reinar. Então todos nós, né, somos possíveis alvos desses caras. E é isso, não tem que usar eufemismo mais. Se você um dia aí tá me escutando, quer ser jornalista ou vai ler jornal, se a pessoa tá usando muito eufemismo, ela não sabe mais falar a verdade.
E acabou com isso. Não é coisa de manual de redação que eu estou dizendo. Se você não consegue fazer uma análise quando o seu sujeito, o cara que você está investigando, ele diz que ele quer invadir, ele diz que ele quer roubar, então, meu amigo, é isso. Você escolheu o seu lado. Você escolheu o seu lado. Você pode achar que não. Pode achar que você está sendo um isento, você está no meio e tal. Você escolheu o lado. Você escolheu o que você está fazendo. Isso não é mais análise, entendeu? E aí sim, escolha seu lado. Escolha seu lado, achando que no futuro, talvez, quem sabe, gente, o Marco Rubio vai ter uma mudança de coração. O Stephen Miller vai achar que pessoas que não são brancas são seres humanos, né? Ou ele vai achar que a gente vai... Não vão. Ou o Donald Trump vai pensar que... Pra que ele vai roubar o petróleo venezuelano e receber dinheiro do petróleo venezuelano numa conta offshore no Catar? Não é brincadeira. Pode procurar isso aí, tá em qualquer veículo de mídia. Você tá esperando o quê? Tá esperando a hora que eles vão ter uma mudança? Que eles vão se tornar a terceira via? Igual o Tarcísio agora virou a terceira via? Que isso vai chegar, esse grande momento? Não vai chegar, cara. Nunca chegou, não vai chegar. E se você estiver sendo idiota de acreditar nisso, o que eu posso fazer, né, cara? Não posso fazer nada. Enfim, mais uma coluna maluca, confusa, mas aquilo, gente, a gente aqui não deixa de falar a verdade. Não deixa de falar a verdade. Melhor falar a verdade e ser grosso e confuso do que ficar usando palavras doces para tratar de uma realidade tão amarga. Um grande abraço a todos, bom carnaval, bom final de semana, até o mês que vem.